Hoje, então, literatura, modernismo, segunda fase, poesia. Começa a leitura para mim, Bruna. Considere-se o marco inicial da poesia na segunda fase modernista a obra Alguma Poesia de Carlos Drummond de Andrade, publicada em 1930. Em suma, as obras desse período observam-se a maturação dos ideais estéticos da primeira fase modernista, comprometimento em questões políticas e sociais, sobretudo na obra de Drummond, tendência religiosa, em especial na obra de Jorge de Lima e Murilo Mendes, tendência neossimbolista, principalmente na poesia de Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Metalinguagem, a poesia que fala sobre o fazer poético. Tá funcionando a página 6? Sim, você não leu toda ela, né? Leu? Não, mas Você falou poesia? poesia? Não, eu falei só para o título. Os alunos que estavam em casa. Eu procurando aqui onde é que ela estava lendo. Começa de novo para mim lá no começo, fazendo favor. Ah, não, agora eu vou passar essa vergonha na aula. Falta de comunicação. Vamos lá. A partir de 1930, a estética literária revelou o amadurecimento dos ideais da primeira fase modernista, segundo Alfredo. Foi a expressão poética mais pronta e mais radicalmente se alterou com a viragem modernista. Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Oswaldo de Andrade haviam rompido com os códigos acadêmicos e incorporado a nossa lírica às formas livres com exemplos tão rigorosos e felizes. E os poetas dos anos de 1930 não seria missa inventar esse uma nova linguagem. De um modo geral, porém, pode-se reconhecer nos poetas que se afirmaram depois da fase heróica do modernismo, a conquista das dimensões temáticas. De forma didática, identifica-se na segunda fase de 1970 até 1945 a seguinte divisão: poesia, fase de amadurecimento estético e de comprometimento com o momento social. Prosa, as duas tendências bem marcantes: a ficção religionalista e o romance introspectivo. Ok, contexto histórico, vai, Cauê. Contexto histórico. O mundo pós-Primeira Guerra Mundial viveu um momento conturbado, com movimentos totalitários em vários países europeus. Mussolini, na Itália, Salazar, em Portugal, Francisco Franco, na Espanha, Stalin, na União Soviética, Hitler, na Alemanha. Ele ficou na também? Pode ler. Na Itália, o fascismo ganhou o corpo e influenciou outros regimes autoritários, como no Brasil. Esse também, professor? Durante a década de 1920, o regime fascista na Itália transformou-se em um precário movimento partidário, em um sistema político consolidado com os totalitaristas e universais. O Nito Mussolini considerou-se em 1929 o fascismo como um produto de exportação. 3 anos depois de seu livro Doutrina do Fascismo, ele foi além, apresentando o fascismo como uma alternativa viável em oposição ao socialismo e liberalismo, proclamando que o século XX seria reconhecido como o século do fascismo. Naquele tempo, hoje, já havia agricultura. Um plano de atividade que transcendeu as fronteiras legais e estabeleceu a assistência financeira aos movimentos ideológicos aliados. Deu apoio diplomático ao governo autoritário e propagou ativamente o fascismo, cruzando a Europa e além do mundo. Através desse estabelecimento de uma rede de organizações em grande número em vários países. Pode ler, Johnny. Veja alguns eventos que marcaram esse período no contexto mundial. 1929, quebra da Bolsa de Valores de Nova York.
1939, a Alemanha ficou uma rede que invadiu a Polônia. Começou a Segunda Grande Guerra. 1945, terminada a guerra, criou-se a Organização das Nações Unidas. O que diz respeito ao Brasil, no período entre 1889 a 1930, denominado República Velha, as oligarquias mineira, paulista e carioca se revezaram na liderança do poder. Com a Revolução de 1930, que entrou no poder a oligarquia cafeeira, iniciou-se a República Nova, também conhecida como Era Vargas. Em 1945, as Forças Armadas se depuseram Getúlio Vargas, encerrando assim o Estado Novo e elegendo o general Eurico Gaspar Dutra como presidente da República. Ok, então essa segunda fase do modernismo, né, teve com características que se marcaram mais a poesia e a prosa. Então a poesia, fase de amadurecimento estético e comprometimento com o momento social vivido pela sociedade dessa época. E a prosa, em duas tendências, a ficção regionalista, né, aquilo que não é verdadeiro, que é subjetivo, e o romance introspectivo, aquele romance que é só sentido, ele não é falado, tá? Então é mais sentimento do que prática, certo? Quando a gente fala da geração do 30, né, que é a segunda fase do modernismo, principalmente aí, foi a consolidação das ideias modernistas e o rompimento com o que era tradicional. Então se buscava o quê? Novos ideais, novas ideias, né? Tentava se esquecer o modo tradicional e a vida tradicional que se levava até então. Então, o modernismo ele foi marcado, começou com a Semana da Arte Moderna em 1922, certo? E depois ele continuou mais ou menos até os dias que nós estamos vivendo hoje, que são o período contemporâneo. Mas ele foi mais ou menos aí até 1990, tá? A gente se vivia um pouco dessa fase modernista. Hoje nós vivemos então um mundo contemporâneo, tá? Página 6. Poesia, página 5. Agora sim, mas a Bruna já leu pra gente, então vamos para a página 6. Carlos Drummond de Andrade, página 6. Vai, Gabi, você. Considerando muitos o maior poeta brasileiro do século XX e para alguns o maior de todos os tempos. Carlos Drummond de Andrade nasceu em 1902 em Itabira, Minas Gerais. Filho de fazendeiros e farmacêuticos de produção, nunca se adaptou a nenhuma dessas atividades. Em 1925, com outros colegas de Minas, fundou a Revista, periódico cuja intenção era propagar os ideais modernistas. Em 1934, ingressou no serviço público. Transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde trabalhou no Ministério da Educação e, mais tarde, no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, aposentando-se em 1962. Colaborou como cronista no Correio da Manhã e no Jornal do Brasil. Morreu no dia 17 de agosto de 1987, no Rio de Janeiro, 12 dias depois da morte de sua única filha, Maria Julieta Drummond de Andrade, que também era escritora. Para entender melhor a importância desse poeta, leia o texto a seguir. Vai lá, Alisson, você que vai ler o texto. No panorama da primeira geração modernista, que Drummond foi um poeta no final da década de 1920, mas ele pertence a uma nova geração que quer imprimir novos rumos ao modernismo. Sua poesia, em termos formais, também se alinhava à ruptura com o passado. Entretanto, em termos de conteúdo, ela vai além, não se limitando à necessidade de inovar e afirmar a identidade nacional. Em seus poemas, Drummond desenvolve uma reflexão de caráter existencial, questionando a posição do indivíduo em um mundo que se tornava cada vez mais artificial e tecnológico, asolado por guerras e pelo surgimento de armas como a bomba atômica. Nesse sentido, ele deu intensidade e universalidade à poesia moderna brasileira. Além disso, sua obra abrange grande multiplicidade de temas e de situações cotidianas, que o poeta apresenta por meio de filtro da sua subjetividade. As circunstâncias ou a essência delas são recriadas em poesia, mas sempre de maneira desesperada, como se o poeta conseguisse extrair certa beleza melancólica das coisas mais improváveis e dos fatos mais banais. Ao mesmo tempo, seus poemas não deixam de apresentar certo desencanto com a vida, traduzido sob a forma de humor e ironia, mostrando que a existência humana oscila entre a tragédia e a comédia. Contudo, com sua carreira literária se estendeu por mais de 30 anos, é verdadeiramente impossível caracterizá-la de um modo breve.
Drummond foi um escritor extremamente versátil, que em termos de conteúdo acompanhou os projetos individuais e sociais que sua época lhe apresentou, mas mostrando-os por uma perspectiva pessoal e humana que a mantém sempre atual. Afinal, desde a antiguidade, são termos universais. Por exemplo, a perspectiva do indivíduo diante de um mundo quase sempre hostil. Seus sentimentos das pessoas pelas coisas, o amor, a solidão e a morte. Em termos de linguagem, Drummond escreveu em versos livres, sem preocupação com métrica e rima, manejando o idioma português com elegância e precisão. Seu estilo é ao mesmo tempo sofisticado, simples ou até mesmo popular. Então, a principal característica aí de Carlos Drummond de Andrade é que ele escrevia para pessoas do seu tempo, mas com o linguajar, com as palavras e com o pensamento no futuro. Então, ele conseguia transmitir aquilo que se vivia de uma forma mais atual, né? De uma forma mais que chegava mais à realidade que as pessoas estavam realmente vivendo. Tá? Então, esse aí era a principal característica dele. Suas principais obras, vai Arthur, Guilherme. Aí que tem o professor agora? Alguma poesia, O Preto das Almas, Sentimento do Mundo, José e Outros, A Rosa do Corpo, Novos Poemas, Claro de Enigma, Fazendeiro do Ar, Ainda do Passado Ali, Lição das Coisas, A Paixão Medida, Corpo, A Marcha Aprende Amando, Poesia Errante e Esse Último. Então pode continuar aí, Pode ler no meio do caminho, vai. Não, não sei depois, não, professor, não tem um ritmo. Aprende. Vai, Maria. Eu não tenho um ritmo. Mentira, mano. Que moleque. No meio do caminho tinha uma pedra. Ai. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Eu não sei depois. Nunca me esquecerei deste acontecimento. A vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Eu declamei esse poema na faculdade, gente. Então, assim, ele tentava enfatizar que os problemas que a gente, né, tem na vida da gente são pedras no caminho e que a gente precisa ultrapassar essas pedras, a gente precisa vencer esses obstáculos, tá? Então, esse poema, ele vem deixar bem claro, né? Então, essa fixação pela pedra que ele usa aí várias vezes no decorrer do poema, são os vários problemas que a gente enfrenta no dia a dia, né? São as nossas perspectivas, as nossas falhas, e quantas vezes são necessárias a gente se reestruturar, se reerguer para continuar caminhando, tá? Então é isso que ele deixava bem claro aí. Lê para mim, Eric. A pedra? Não, ao ser publicado Na década de 1920, esse poema foi alvo das mais duras críticas feitas pela elite intelectual e acadêmica, desde que o jornalista Almir Souza relata sobre ele. Para ler o... Pode ler. A pedra poucos poemas causaram tanta celeuma da literatura brasileira quanto no meio do caminho. Publicado originalmente nas páginas da revista da Antropofagia em 1928. E 2 anos mais tarde, alguma poesia, livros de estreia de Drummond. A poemia da pedra citou reações extremadas, como enutização, quanto do mais perigo, ocisão, a coloquialidade e a repetição daqueles versos, tanto das mais bem acabadas, realização dos ideais materialistas até então. O que despertou a admiração imediata dos expoentes do movimento, porque não foi a virtude da cara do mundo. De Andrade é um dos mais grandes poetas do Brasil. No meio do caminho é formidável. Por outro lado, essas mesmas características citaram ainda perceberam seu livro comedido. Entre eles, jornalistas gordos da consciência. Ser Carlos Drummond é difícil, por mais que escreva o cérebro não saia nada. De uma pedra no meio do caminho fica repetindo coisa que não dá. As críticas ao comentário jocosas do Monte mostrou primeiramente o tempo da estrada, depois simplesmente se acostumou. Com o passar dos anos, a gente ostentar as glórias literárias recebidas como forma de resposta, optou no caminho mais criativo e irônico. Após 4 décadas da publicação do poema na revista Rio, em 1968, o poeta trouxe à luz do livro Uma Pedra no Meio do Caminho, a biografia de um poema, reunião de centenas de comentários acerca daqueles versos.
colecionei, publiquei tudo e escreveu sobre a pedra no caminho. Ao encontro, pois a essa altura a pedra havia assumido aspectos existenciais e filosóficos, que nunca me passaram pela cabeça se ligou em entrevista. Sim, por quê, né? Porque as pessoas criticavam a repetição, né, que existia dentro da poesia, mas, né, essa repetição não era para todos os autores que tinham a coragem de fazer e que fosse dar certo, né? Então ele arriscou e conseguiu, e tanto que depois virou um livro, né? Então nesse livro ele citava todos os pontos positivos e também as críticas que ele havia recebido em relação ao seu poema, tá? Então ele realmente era o cara. Então o resumo da segunda fase do modernismo marca que, para muitos estudiosos do tema, a segunda geração modernista representou um período muito fértil e rico para a literatura brasileira, também chamada de fase da consolidação, né? Também fase da quebra do tradicional para o moderno, tá? A literatura brasileira estava vivendo uma fase de maturação, né? Ficando mais madura, mais ciente, e uma concretização e afirmação de novos valores modernos para a sociedade. Além da prosa e da poesia, foi um grande foco da literatura, né? Como temas nacionais que estavam acontecendo dentro do país, principalmente do Brasil nessa época. Então, dados históricos, sociais foram preferidos aí por escritores da época. Então, na página 8, 9, vocês têm atividades, tá? Podem responder. Para quem está em casa também, responder a página 8 e 9 da apostila de literatura.